Pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula de cinesiologia. Vocês acabaram de assistir o conteúdo teórico sobre a articulação do ombro e agora a gente vai falar um pouquinho, vou demonstrar para vocês a nossa aula prática. A nossa aula prática é baseada na prova de função. A gente já começou a ver, a gente já viu na semana passada, né, a prova de função dos músculos e movimentos relacionados à escápula, e hoje a gente vai ver os músculos e os movimentos relacionados à articulação do ombro. Então, só para a gente relembrar, na semana passada a gente conseguiu definir que uma prova de função ela é uma avaliação dos músculos responsáveis pelos movimentos específicos. Então, a gente gradua, a gente faz essa avaliação para graduar a força muscular desses músculos específicos. E a gente gradua essa força de 0 a 5. Então, vamos relembrar, a gente sempre inicia uma prova de função sempre pelo grau 3. O grau 3 é aquele grau onde o paciente ele consegue realizar aquele movimento específico contra a ação da gravidade. A ação da gravidade é uma força que está empurrando, né, a gente para baixo, e ele é capaz de realizar aquele movimento, ou seja, de contrair aquela musculatura específica e vencer a ação da gravidade. Lembrando que para ele ser considerado grau 3, ele tem que atingir a amplitude máxima para aquele movimento, certo? Quando que esse paciente ele vai ser grau 4? Quando, além da força da gravidade, ele conseguir vencer uma outra resistência externa, que vai ser a resistência imposta pelo terapeuta, ele consegue vencer essa resistência, só que muitas vezes quando ele chega no final da amplitude, ele não consegue sustentar por tanto tempo essa resistência, porque a musculatura fadiga e ele desaba. Ou em algumas situações vai ser quando eu consigo colocar uma resistência, só que eu tenho que diminuir, reduzir um pouquinho essa resistência na hora que eu estou aplicando. E um paciente ele apresenta, né, um grau de força muscular igual a 5 para aquele movimento, quando ele consegue vencer uma resistência máxima imposta pelo terapeuta dentro da amplitude de movimento. Quando que ele vai ser grau 2, pessoal? Quando eu precisar retirar a ação da gravidade. Ele consegue fazer o movimento, só que eu preciso tirar a ação da gravidade para que ele consiga realizar aquela atividade. Grau 1 é quando ele não consegue realizar aquela atividade, mas existe contração do músculo. Essa contração eu consigo sentir, ela pode ser palpável, ela pode ser visível. Eu estou enxergando que tem contração muscular. E ele vai ser grau 0 quando não existir nem contração muscular, certo? Então, a gente relembrou as graduações de 0 a 5. O que a gente vai fazer agora? Eu vou demonstrar para vocês como é que a gente posiciona o paciente, aonde a gente coloca a resistência para fazer a graduação de cada um dos movimentos que a gente viu hoje. Então, vou começar pelo movimento de flexão de ombro. Flexão de ombro tem uma amplitude de 0 a 180 graus. E lembrando, os músculos que realizam, e que a gente acabou de ver na aula teórica, os músculos que realizam o movimento de flexão de ombro são deltoide fibras anteriores, o supraespinhal e o coracobraquial. 3 músculos que participam desse movimento. Eu já disse para vocês, a gente sempre inicia do grau 3, então para fazer essa prova de função, eu começo com um paciente sentado. Então aqui, vocês não estão conseguindo enxergar, mas o Rafa está sentado com os pés apoiados, os braços vão ficar ao longo do corpo. Eu vou ficar ao lado do meu paciente e eu vou pedir para ele realizar um movimento de flexão de ombro até 90 graus. Não tem a necessidade de realizar o movimento até 180. Por quê, pessoal? Porque até 90 graus a gente tem a ação desses 3 músculos que participam do movimento de flexão de ombro.
Então, primeira coisa, grau 3. Aqui, ó, tá agindo a ação da gravidade. Então, eu vou pedir para ele realizar um movimento sozinho. Rafa, você vai fazer esse movimento. Faz sozinho para mim. Ótimo, ele é grau 3. Se ele é grau 3, ele pode ser 4 ou 5. Então, eu vou aplicar uma resistência. A resistência sempre é abaixo da articulação que eu estou testando. Se eu estou testando a articulação de ombro, eu aplico a resistência abaixo da articulação do ombro, certo? Então, ó, vou me posicionar ao lado dele e vou aplicar a minha resistência. Enquanto ele vai tentando fazer o movimento de flexão de ombro, eu aplico uma resistência oposta. Sempre com feedback verbal, pessoal. Força, Rafa. Força, 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 força. Segura, 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 segura. Ótimo. Ele foi capaz de vencer a minha resistência e de sustentar esse movimento no final da amplitude. Então, eu graduo ele como grau 5. Vamos supor, pessoal, que ele não tivesse conseguido vencer a ação da gravidade. Eu testaria a possibilidade dele ser grau 2, ou seja, ele pode conseguir fazer o movimento sem a ação da gravidade, certo? E daí o livro ele traz como opção o seguinte: a gente gradua como grau 2 aquele paciente onde ele consegue fazer o movimento, mas o movimento é parcial. Ele não chega até 90 graus. Vamos supor que o Rafa só conseguisse realizar o movimento até 45 graus. Eu já poderia classificar ele como grau 2, mas eu vou apresentar para vocês uma segunda opção. Eu vou colocar o paciente de decúbito lateral, Rafa com a cabeça para cá, voltada para a câmera, de lado, deita de lado para mim. Isso. Sempre quando a gente for posicionar o paciente de lado, isso mesmo, mão, o braço atrás da cabeça, a perna de baixo semiflexionada e a perna de cima em extensão. Isso dá mais estabilidade para o paciente, certo? E agora, ó, eu vou pedir para o Rafa, eu só vou acompanhar, pessoal. Eu não estou ajudando ele a realizar o movimento. Quem está fazendo o movimento é ele sozinho. Ele vai fazer, ó, esse movimento. Isso é flexão de ombro. Só que agora, o que eu fiz? Eu tirei a ação da gravidade. Eu vou ter que ficar um pouquinho de costas para vocês, mas é só para acompanhar o movimento. Então, ó, eu sustento a região de punho e vou sustentar a região do cotovelo. E eu vou acompanhar o movimento de modo que ele vai fazer a flexão de ombro sem a ação da gravidade. Tudo bem, pessoal? Isso é um paciente grau 2 para flexão de ombro. Se ele não fosse grau 2, mas ele tivesse contração muscular, eu classificaria ele como grau 1. E para isso eu preciso saber onde estão os músculos. Então a gente tem deltoide, fibras anteriores aqui, assim como coracobraquial, e lá na região superior da escápula o músculo supraespinhoso. Eu coloco as minhas mãos nesses músculos. Rafa, tenta fazer a contração. Vamos supor que ele não conseguisse fazer o movimento, mas eu sempre peço para o paciente tentar fazer o movimento para eu saber se tem contração. Percebi que tem contração muscular, grau 1. Se ele não tiver contração muscular, grau 0, certo? Essa foi a prova de função para flexão de ombro. Vamos para o nosso segundo movimento. O nosso segundo movimento é extensão de ombro. Extensão de ombro é de 0 a 45 graus. A gente também tem 3 músculos participando desse movimento: deltoide, fibras posteriores, redondo maior e grande dorsal. São todos músculos, redondo maior e grande dorsal localizados aqui nas costas, e o deltoide, fibras posteriores, são as fibras posteriores do deltoide. Para isso, como eu começo sempre de grau 3, se eu iniciasse, pessoal, o movimento sentado e pedisse para o paciente realizar um movimento de extensão, ele não estaria vencendo a ação da gravidade. Então, o que eu faço? Posiciono ele de decúbito ventral. Deita de barriga para baixo para mim, Rafa. E agora, eu vou pedir para ele realizar, ó, esse movimento.
Isso, faz sozinho, é extensão de ombro contra a ação da gravidade. Detalhe importante, pessoal, o movimento ele é um movimento de amplitude pequena, só de 0 a 45 graus, mais ou menos até aqui. Acima disso, ele começa a ter outras compensações, começa a ter rotação de tronco e assim por diante. Embora ele esteja deitado e a facilidade dele estar deitado é que a gente tenta manter o paciente mais simétrico, ele pode ter outras compensações. Então eu sempre mostro para ele o movimento. Rafa, você vai fazer esse movimento para mim. Faz sozinho. Ótimo, ele venceu a ação da gravidade, já é grau 3. Ele pode ser grau 4 ou grau 5. E para isso eu vou aplicar uma resistência sempre abaixo da articulação que eu estou trabalhando. Abaixo da articulação do ombro, venho aqui, me posiciono de lateral, sempre olhando para o meu paciente e vou aplicar uma resistência. Força, 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 segura, 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 segura. Ótimo! Ele foi capaz de vencer a minha resistência e de sustentar. Ele já é grau 5, certo? Vamos supor que ele não tivesse conseguido vencer a minha resistência, tudo bem? Nem a força da gravidade, ele não conseguiu ser grau 3. Eu vou ver se ele é grau 2 e de novo vou dar algumas possibilidades para vocês. O livro traz que movimento parcial, ou seja, um movimento pequenininho, eu já poderia, que ele não chegue até 45 graus, eu já poderia considerar como ele sendo grau 3, grau 2. Mas eu vou mostrar para vocês uma outra possibilidade, que é a mesma maneira como a gente realizou a flexão de ombro. Decúbito lateral, mesmo posicionamento, mão abaixo da cabeça, a perna de baixo semiflexionada e a perna de cima estendida. E agora, pessoal, eu vou pedir para o Rafa realizar esse movimento de extensão de ombro e eu vou acompanhar o movimento com ele. Percebam, não sou eu que estou realizando o movimento, eu só acompanho. Faz sozinho, Rafa? Ótimo! Tirei a ação da gravidade e por isso eu já considero ele como grau 2. Vamos supor que ele não tivesse conseguido fazer o movimento, pessoal. Eu teria que ver se pelo menos existe a contração muscular. Para isso eu preciso colocar a mão nos músculos. Grande dorsal é aquele músculo bem grande que tá quase que nas nossas costas, né? Vamos pensar do ângulo inferior da escápula até a crista ilíaca, ele está presente. Então eu posso colocar a mão ali. A gente tem o redondo maior, também localizado ali ali na região da escápula. E o deltoide fibras posteriores. Posso posicionar minha mão nesses músculos e sentir se existe contração. Sentir contração grau 1, não sentir nada, ou seja, não tem contração muscular, ele vai ser grau 0, certo? Então, essa foi a prova de função para extensão de ombro. Vamos agora para o nosso terceiro movimento. O nosso terceiro movimento é a abdução de ombro. Então, abdução de ombro. A gente tem uma amplitude de 0 a 180 graus e 2 músculos participam desse movimento. A gente tem agora deltoide, fibras médias e o supraespinhoso, certo? O supraespinhoso a gente já viu, ele também participa do movimento de flexão de ombro. Para iniciar esse teste, eu vou posicionar meu paciente sentado. Senta aqui no banquinho para mim, Rafa. Deixa eu ficar atrás de você. Eu vou me posicionar atrás do meu paciente e eu vou pedir para ele realizar, esse movimento, Então, a amplitude é de 0, vira a mão, até 180 graus. Só que para o teste, só precisa ser necessário ele realizar um movimento de 0 a 90. De 0 a 90, pessoal, a gente tem puramente os músculos deltoide fibras médias e o supraespinhoso participando desse movimento.
Acima de 90 graus, começa a ter a abdução de escápula com rotação, que é o movimento da báscula, certo? E daí o serrátil anterior começa a participar do movimento de 90 até 180. Por isso que a gente vai fazer até 90 graus. Começo pelo grau 3. Mostro para o meu paciente o movimento e ele faz sozinho. Faz sozinho, Rafa? Ótimo, venceu a ação da gravidade. Quero saber se ele é grau 4, se ele pode ser grau 4 ou grau 5. Resistência abaixo da articulação que eu estou trabalhando. Força, 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 força. Segura, 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 segura. Isso. Ele é grau 5, certo? Possibilidades, pessoal. Como é que eu sei, por exemplo, Thaís, que o meu paciente ele vai ser grau 4? Vamos supor que para ele realizar o movimento contra a resistência, ele até vence, só que eu preciso diminuir um pouquinho a resistência. Ou pode ser que chegue aqui, ó, na amplitude de 90 graus, e a hora que eu fico falando para ele, segura, 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 ele não consegue. E ele tem que relaxar, porque a musculatura fadigou. Essas são situações possíveis para que esse paciente seja grau 4. Thaís, ele não conseguiu vencer a ação da gravidade. Como é que eu tiro a ação da gravidade? Decúbito dorsal. Rafa deita para cá, com a barriga para cima. E olhem o movimento de abdução aqui, pessoal, ó. Ele está em decúbito dorsal, realizando o movimento de abdução sem a ação da gravidade. Faz sozinho, Rafa, para mim. Isso. Se eu estou num tablado, por exemplo, pessoal, eu posso pedir para ele realizar um movimento deslizando o braço, certo? E nessa posição, a gente não tem a ação da gravidade agindo. Então, se esse paciente conseguir realizar um movimento, eu já considero ele grau 2. Thaís, ele não conseguiu sem a ação da gravidade. Preciso saber se tem contração muscular. Para isso, pessoal, eu vou tocar deltoide, fibras médias e supraespinhoso. Deltoide, fibras médias está aqui e o supraespinhoso tá lá na fossa supraespinhal da escápula, tenta fazer um movimento para mim. Ele tentou fazer um movimento, mas não sai o movimento, mas eu percebi contração muscular. Já considero ele grau 1, tem contração muscular visível ou palpável. Não senti contração muscular, grau 0. Tudo bem? Esse foi a nossa prova de função para abdução de ombro. Próximo movimento, pessoal. Nosso próximo movimento é a abdução horizontal de ombro. Isso daqui, certo? A abdução horizontal de ombro. Participa desse movimento somente deltoide fibras posteriores. E como é que eu vou fazer essa prova de função? Ela é muito parecida com uma prova de função que a gente viu na semana passada, quando a gente foi fazer a adução escapular. Rafa, vira de decúbito ventral para mim, barriga para baixo. Quando a gente foi fazer a prova de função de adução escapular, pessoal, parênteses, tá? Tô falando de escápula agora. Na adução escapular, o que eu pedia pro Rafa? Trazer todo o braço para baixo, traz o braço para fora do apoio, né, no caso da cama, e ele fazia, dobra o cotovelo, e ele fazia esse movimento. Isso faz de novo, adução escapular. Para a abdução horizontal de ombro, o posicionamento ele é muito parecido, por isso que eu não quero que vocês confundam. Como é que a gente vai fazer? Agora eu vou apoiar todo o braço do paciente na cama. Então vai mais para o lado, Rafa. Isso. Aqui, ó, eu só vou colocar uma das minhas mãos aqui embaixo só para alinhar o braço dele. Mas, ó, o braço inteiro dele tá apoiado e só o antebraço tá pendente. E agora, vou começar pelo grau 3, eu vou pedir para ele realizar esse movimento, certo? Isso é a abdução horizontal de ombro. Rafa faz sozinho para mim, ótimo. Cuidado para não fazer extensão de cotovelo, tá bom? Ele fez sozinho o grau 3.
Quero saber se existe a possibilidade dele ser grau 4 ou grau 5. Resistência abaixo da articulação do ombro, tá bem na região central do braço dele. E eu vou pedir para ele fazer um movimento. Faz sozinho. Força, força, segura, 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 segura. Ótimo. Ele é grau 5. Já sei que ele é grau 5, certo? Pessoal, o paciente não conseguiu fazer contração da gravidade. Como é que eu vou tirar a ação da gravidade? Eu vou pedir agora para o Rafa sentar, só para mostrar para vocês como a gente faz. O braço do meu paciente em abdução, ele está sentado com abdução de 90 graus e ele vai deslizar o braço lá para trás para fazer abdução horizontal. Isso! O paciente está sentado, ele vai apoiar o braço dele numa superfície, pode ser a mesa, pode ser o tablado, pode ser a maca. Então ele está sentado com abdução de ombro e ele vai levar o braço lá para trás deslizando. Isso é abdução horizontal de ombro, certo? Grau 2. Eu tirei a ação da gravidade e ele conseguiu realizar um movimento. Percebam que ele foi deslizando até na própria superfície. Deixa eu só demonstrar aqui melhor para vocês, ó. Vamos pensar que aqui eu tenho um apoio, meu paciente está sentado com um apoio e eu vou pedir para ele deslizar e fazer esse movimento, ó. Abdução horizontal de ombro, mas com apoio. Então ele vai deslizar, certo? E daí eu tirei a ação da gravidade. Paciente conseguiu, ótimo, ele é grau 2. Se ele não tiver conseguido, pessoal, eu vou ter que colocar a mão lá no músculo responsável por esse movimento, que no caso é deltoide fibras posteriores, para saber se tem contração muscular. Teve contração muscular grau 1, não teve contração muscular grau 0, certo? Próximo movimento, adução horizontal. Então agora a gente vai fazer o movimento de adução horizontal, certo? Como é que eu vou testar? Então, desculpa, primeiro participam desse movimento 3 músculos que estão localizados aqui, ó, nessa região. A gente tem peitoral maior, peitoral menor e subclávio. São 3 músculos que participam do movimento de adução horizontal. Como é que eu faço, pessoal? Vou posicionar o meu paciente em decúbito dorsal. Deita de decúbito, barriga para cima para mim, Rafa. Isso. Posicionamento correto, ó. Flexão de cotovelo, ele tá com abdução de ombro 90 graus e flexão de cotovelo. E eu vou pedir para ele realizar esse movimento. Certo? Ó, esse movimento. Ele tá levando como se fosse a mão dele lá no ombro. E nesse caso, a minha resistência, pessoal, ela vai um pouquinho mais distal para conseguir pegar toda a amplitude de movimento. Rafa, faz sozinho para mim? Ótimo! Grau 3, vou colocar uma resistência. Força, 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 segura, 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 segura. Ótimo! Ele é grau 5. Se esse paciente ele não conseguisse nem ser grau 3 dos adutores horizontais de ombro. Então, a gente acabou de ver decúbito dorsal e ele tem que realizar esse movimento. Se ele não for nem grau 3, eu tenho que tirar a ação da gravidade. E agora, de novo, é muito parecido com o da abdução horizontal. Lembra no abdução horizontal? Não pedi para o Rafa sentar, ele tá com o braço apoiado e ele realizava esse movimento deslizando. Agora, para o adução horizontal, ele vai fazer o movimento oposto. Então, ele vai estar sentado, com o membro apoiado, e ele vai deslizar para frente, certo? Faz sozinho para mim, Rafa. Ótimo! Ele conseguiu, ele é grau 2. Se ele não tivesse conseguido, pessoal, vou ver se tem contração muscular visível ou palpável. Coloco a mão na musculatura principal, peitoral maior, peitoral menor e subclávio. Senti contração grau 1, não senti nada grau 0, certo?
Tá faltando a gente agora ver os nossos dois últimos movimentos, que são as rotações. Rotação interna e rotação externa. Rafa, decúbito ventral para mim, deita de barriga para baixo. Vamos começar primeiro pelo movimento de rotação externa. Participam desse movimento dois músculos, redondo menor e infraespinhoso. E a amplitude de movimento é de 0 a 90 graus. Então, como que eu vou fazer? Vou posicionar o Rafa de decúbito ventral. Todo o braço dele, pessoal, vai estar apoiado na cama. E eu tô colocando aqui a minha mão só para alinhar o braço em relação ao ombro. Que se eu não alinhar, ó, o braço dele fica muito caído. Às vezes a gente faz até um rolinho de toalha só para deixar, e coloca aqui de baixo, ó, para deixar alinhado, tá bom? Nesse caso, eu vou utilizar aqui rapidinho do nosso travesseiro. Levanta o braço aqui um pouquinho, Rafa. Isso, só para alinhar, tá bom? Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer é de rotação externa de ombro. Pessoal, ó, é esse movimento. O Rafa vai fazer esse movimento. O húmero tá se rotacionando externamente dentro da cavidade glenoide, permitindo o movimento de rotação externa. Esse movimento, certo, pessoal? Rotação externa. O Rafa já conseguiu realizar contração da gravidade, então ele já é grau 3. Vou procurar saber se ele é grau 4 ou grau 5. Para isso, eu vou aplicar uma resistência para ele realizar o movimento. Nesse caso, pessoal, não consigo aplicar a resistência abaixo da articulação do ombro, porque eu não vou pegar a amplitude do movimento dele. A minha resistência, nesse caso, vai no antebraço dele, certo? Então, o ideal seria eu estar sentada, só que eu não quero ficar de costas para vocês. Eu estar sentada aqui, a minha resistência vai no antebraço e eu vou pedir para ele realizar o movimento. Tô na diagonal só para não ficar na frente de vocês, tá bom? Com a outra mão, eu posso estabilizar o braço dele, tá? Faz só, vamos lá, Rafa, força, 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 segura, 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 segura. Ótimo, relaxa. Eu não sei se vocês perceberam. Vamos alinhar o corpo, vem mais pra cá, mais um pouquinho pra cá. Isso. Isso foi uma coisa que eu esqueci de ver, a gente sempre observa se o paciente está alinhado. Vou fazer de novo contra a resistência. Força, Rafa, força, força. Vocês percebem que ele faz contração glútea, até com um pouquinho de movimentação de pelve? Por que acontece isso, pessoal? Ele está fazendo um movimento compensatório. Isso significa que a resistência que eu estou aplicando, ela está muito forte para ele conseguir vencer o movimento. Então agora eu vou diminuir um pouquinho a resistência. Força, 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 segura, 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 segura. Isso! Nesse caso, eu achei que o Rafa é grau 4. Eu tive que reduzir um pouquinho a resistência para que ele não utilizasse de movimentos compensatórios para realizar o movimento. Tá aí, se meu paciente não conseguisse vencer a ação da gravidade, como é que eu tiro a ação da gravidade? Vou tirar aqui o apoio do braço dele. Rafa, vem com todo o corpo mais para a esquerda e deixa o braço pendente. O do Rafa tá pendente e eu vou pedir para ele realizar esse movimento, ó. Ele vai rotacionar o braço dele para fora. Isso. Ele tá fazendo, relaxa o braço, ó. Posição neutra. Olha a mão, ó. Posição neutra. Roda o braço para fora. Rotação externa de ombro sem a ação da gravidade. Certo? Grau 2, pessoal. Se por um acaso ele não tivesse conseguido, eu vou lá na musculatura principal pelo movimento, que no caso a gente está falando de redondo menor e infraespinhal. Vou sentir, vou tentar perceber se existe contração muscular. Tem contração muscular grau 1, não tem contração muscular grau 0. Esse foi o movimento de rotação externa. Para a rotação interna, o posicionamento é igual. A única coisa que vai mudar é a direção do movimento, certo, pessoal?
Então, mesma coisa, Rafa de decúbito ventral. Eu vou colocar aqui meu rolinho só para alinhar o braço dele. Todo o antebraço dele tá pendente. E agora, faz pra mim, Rafa. Isso, ele vai realizar um movimento oposto. Isso, rotação interna, certo? Ele já é grau 3, pessoal. Eu vou ver agora se existe a possibilidade dele ser grau 4 ou grau 5. Sento aqui e vou colocar a minha resistência na região do antebraço para que ele consiga fazer um movimento de rotação interna. Vamos lá, Rafa, força, 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 segura, 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 segura. Isso. Eu achei que teve um pouquinho de compensação, mas achei que é esse grupo muscular dele que envolve subescapular, peitoral maior, redondo maior e grande dorsal, são mais fortes, né? Foram mais fortes do que os rotadores externos. Então eu vou classificar ele como grau 5. Quero tirar a ação da gravidade, pessoal. Braço de novo pendente. Isso. Do Rafa tá na posição neutra. E agora ele vai rotacionar para dentro. Faz sozinho para mim, Rafa. Isso. Ele tá fazendo o movimento de rotação interna. Sem a ação da gravidade, ele é capaz de conseguir fazer isso. Então, ele é grau 2. Se por um acaso ele não tivesse conseguido fazer o movimento, eu vou ver se ele tem contração muscular. Então, a gente tem subescapular, peitoral maior, redondo maior e grande dorsal. Posso colocar a mão em qualquer um desses músculos e ver se existe a contração muscular. Faz para mim o movimento, quer dizer, tenta fazer um movimento, né? Vamos sentir contração. Não teve movimento, mas eu senti contração grau 1, não teve nem contração grau 0. Tudo bem, pessoal? Então, essas foram as nossas provas de função do movimento do ombro, avaliando as musculaturas específicas responsáveis por cada um desses movimentos. Tá bom? Até a próxima aula, até mais!